Saudações a todos. Com muita satisfação a gente retorna a esse canal para mais uma vez dividir com vocês as nossas reflexões, os nossos estudos relativo à doutrina espírita, o que nós recebemos, né, de ensinos relativo a essa doutrina tão importante, que tanto nos esclarece e nos conforta. Nós temos para os momentos de agora, para esses minutos, a reflexão sobre o tema A Lei da Igualdade. Tema esse que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Terceira parte é a maior parte do Livro dos Espíritos, onde se estuda as leis naturais, as leis divinas. E para o apoio, né, para a ambientação, eu escolhi a página O Problema da Igualdade, que foi uma psicografia, mais uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, uma página de Emmanuel que está no livro Trilhas de Luz. A página, então, é O Problema da Igualdade. Todos os seres possuem direitos idênticos de acesso à elevação sob qualquer prisma. Entretanto, é preciso considerar que os deveres graduam as vantagens dentro da vida. Todos os seres possuem direitos idênticos de acesso à elevação sob qualquer prisma. Entretanto, é preciso considerar que os deveres graduam as vantagens dentro da vida. No caminho da evolução, desse modo, a teoria igualitária absoluta é uma invariável utopia que nenhum sistema político poderá materializar. A experiência e o esforço pessoal são as duas alavancas da diferenciação, a cuja influência decisiva não conseguiremos fugir. Cada fonte vive em seu nível, cada espírito respira na esfera que elege para o clima ideal da própria existência. Cada espírito respira na esfera que elege para o clima ideal da própria existência. Mestre Jesus, amigos espirituais, nossos guardiães que nos envolvam e que nos envolve sempre nesses momentos, nos protegem através do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, que possamos trocar de forma tranquila as nossas reflexões e que todos aqui, nesses momentos, possam se beneficiar, Senhor, desse estudo, entendendo da importância da gente amadurecer as nossas escolhas. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Nós temos o hábito sempre de nos situar diante do tema, né, em termos de definição. Então, como nós vamos estudar a lei de igualdade, é legal, né, eu acho importante a gente observar o que sejam leis, né? Leis são regras, são normas, né? E são regras de proceder, são normas de proceder que são criadas pelos homens a fim de balizar, né? A fim de conferir um determinado comportamento para esse grupo, para esses mesmos homens, né? No nosso dicionário nós temos que são normas que regulam as condutas dos homens através dos seus direitos e seus deveres, ou seus deveres e seus direitos, né? Já a obra, já as leis divinas, elas também possuem esse mesmo caráter, esse mesmo fim, né? Que é de regular os deveres
para que a gente possa ter direitos diante da nossa vida. Só que as leis divinas, as leis naturais, são de todo um sempre. São leis criadas por Deus, pelo nosso Criador, e elas foram, de uma certa forma, estão iguais e sempre serão. Elas são perfeitas, né? Enquanto que a dos homens, elas vão mudando de acordo com a maturidade, de acordo com a inteligência e de acordo com o local também que esse povo, que esses governantes vivam, de acordo com época. Tudo na natureza obedece a um sistema perfeito da criação. Tudo na natureza obedece a esse sistema do Criador que é perfeito, né? Dentro dessa obra divina, Deus nos criou e Ele nos criou simples e ignorantes. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E todos nós, ao largo das nossas reencarnações, chegaremos à sabedoria plena e à bondade absoluta, né? Nós só somos iguais, ou nós só fomos iguais em essência, porque durante a criação nós fomos criados, repetimos, né? Simples e ignorantes. Então aí existe a igualdade. Fora isso, não existe mais, porque a gente vai se diferenciando de acordo com o nosso caminhar, ainda que o nosso caminhar seja para a angelitude, porque quando nós nos tornarmos tais como o nosso Criador, nós já estaremos infinitamente mais evoluídos e não estaremos tão. A nossa desigualdade não será tão nítida, né? Tão clara, mas ainda assim teremos alguma diferença. Quando na fase animal, a gente já desenvolvia alguma das nossas potências, né? Mesmo na fase instintiva, a gente já desenvolvia algumas potências que estão dentro de nós, que fazem parte do nosso espírito. Mas quando nós entramos no reino nominal, passamos a ter ampliada essa capacidade de desenvolver esses potenciais. Por quê? Porque nós somos inteligentes, porque nós pensamos. E aí a gente vai criando, vai aprendendo, vai desenvolvendo esses potenciais de forma ampla. Mesmo que a gente receba influências externas, e recebemos, né? Recebemos influência de outros seres, recebemos influência de outros espíritos, recebemos influências do próprio ambiente que a gente vive. Mesmo assim, a nossa capacidade de discernir, de agir conscientemente ou não, vai definindo a nossa personalidade, vai definindo as nossas características. Através de inúmeras existências, vamos construindo, adquirindo, formatando nossa individualidade e formando o nosso caráter. Consequentemente, percebemos que assim a gente vai também construindo o nosso futuro. Por isso a gente já vai entendendo que a diferença das nossas aptidões vão nos dar um tipo de vida, né? Vão nos dar um resultado de existência diferente de outras pessoas, né? Exatamente por conta daquilo que a gente desenvolve. Nesse processo, a gente vai se distinguindo uns dos outros, né? A gente vai quase como colocando uma patente, né? Vai patenteando o tipo de ser que nós somos. Por isso que muitas das vezes a gente tem o hábito errado de achar que somos de um jeito ou que somos daquele outro jeito. Até vocês percebam que até na forma de eu falar. E quando na realidade nós não somos, nós estamos, né? Nós vamos formando o nosso caráter, né?
mas nós estamos de uma determinada forma. Pela nossa conduta, num processo natural de nossas preferências, vamos acentuando as nossas semelhanças ou as nossas diferenças. E assim, se a gente acentua determinada semelhança aqui, determinada diferença ali, a gente vai formando também grupos, famílias, a gente vai constituindo um tipo de povo, né? Que vai estar seguindo aquelas regras, aquelas normas que aquele comandante, aquele governador criou para aquele povo. Mas assim a gente vai, através dessas características, a gente vai formatando o tipo de encarnação que vamos ter, aonde vamos viver. Como é que nós vamos observar como é que a gente vai criando essas aptidões? Porque todas as possibilidades, elas, como já foi dito também, elas dormem em nós. Mas como é que a gente vai descobrindo, percebendo, observando, desenvolvendo essas aptidões? Normalmente por um processo natural também de estímulos, porque ontem, enquanto animais, foi através dos instintos, mas quando a gente entra no reino nominal, a gente precisa, ou a gente vai ainda pelo instinto, né? Mas a gente vai depois desenvolvendo mais ainda pela nossa capacidade de refletir. Então, por conta de necessidade de locomoção, de proteção, por conta do meio ambiente, por conta da necessidade de subsistência, inclusive do nosso corpo, né? Nós fomos aprendendo a caçar, nós fomos aprendendo a preparar os alimentos, a plantar e colher, num processo natural de quê? Da nossa vontade. Então a gente recebe ou a gente recebeu estímulos que movimentam a nossa vontade. E a gente percebe com isso como a gente precisa continuar criando estímulos para todos nós, não só para as crianças, mas principalmente para as crianças. Precisamos desses estímulos para desenvolver essa potência que está dentro de nós, que é a vontade, para que através das ações a gente vá construindo uma vida, uma ambiência melhor para todos nós. E como é que a gente faz isso, principalmente no princípio, né? A gente fez porque a gente foi educado, ainda que de forma muito simples no princípio, mas a gente recebeu educação, né? Que a gente recebeu ensinamentos que mostram para gente a importância de uma ação A ou de uma ação B. Não só a educação pedagógica, que é extremamente importante, mas hoje a gente vê também a importância da gente desenvolver a educação emocional do ser, né? Nós estamos no estágio atual de humanidade, nós vivemos num mundo, na Terra, num planeta, onde já faz tanto tempo que a gente aprende o básico, né? Que a gente aprende, a gente passa por determinados cursos na nossa vida, por determinadas etapas na nossa vida, aprendendo, né? E nos desenvolvendo intelectualmente, mas hoje, mais do que nunca, todos nós precisamos abraçar essa questão do amadurecer e do desenvolvimento de ordem emocional, porque é esse desenvolvimento que vai facultar também a gente criar estímulos para o nosso próximo, seja ele nosso parente, seja ele nosso afeto, ou
a toda uma sociedade, a gente vai criar estímulos para ele crescer. O espiritismo, essa doutrina, ela vem mostrar exatamente por conta desse tipo de pensamento, de reflexão, como é que a gente pode libertar as nossas consciências. As nossas consciências serão libertadas a partir do momento que nós, observando o nosso comportamento, o comportamento dos nossos irmãos, nós criamos um senso de justiça, né? A gente observa o que nós devemos para que a gente possa garantir um determinado direito. E com isso a gente vai desejar, através desse desenvolvimento da consciência, a gente vai desejar que todos aqueles que convivam conosco, e essa convivência mais próxima ou mais distante, da melhor forma possível. Para que eu desenvolva essa vontade, muitas das vezes eu preciso me permitir ser curiosa. Essa curiosidade nem sempre também está muito clara, mas eu preciso descobrir, eu preciso experimentar, eu preciso aprender, e aí com isso eu vou tentando. Então é importante a gente fazer isso conosco, é importante a gente permitir que façam conosco e a gente dar para o nosso próximo também, porque caso contrário, esse ser, ele vai se limitando. Quando a gente ensinava, quando a gente ensina que o outro pode fazer por nós, porque a gente de repente já pode pagar, quando a gente mostra para uma criança ou para um jovem que nós temos empregados para determinados fim que a gente não precisa fazer, se tudo que os seres já entendem ou já conquistaram em termos de capacidade de pagar, se para tudo eu designar outra pessoa para fazer, o que ocorre? O que ocorre? O outro aprende, né? O outro assimila, mas eu nunca, eu paro, eu estagno, né? Quando eu permito e quando eu desenvolvo essas potencialidades, eu vou desenvolvendo aptidões diferentes em mim e no meu próximo, né? Garantindo essa possibilidade de desenvolvimento e, conseguintemente, eu vou mostrando aí, a gente vai percebendo a diferença dessas aptidões e como elas vão criando, como já foi dito também, classes, né? Elas vão criando níveis diferentes de intelectualidade e diferentes também de emocional. Por isso, a importância cabal, né, da gente dar, da gente levar, principalmente no momento da infância, a educação. Vamos falar um pouco agora sobre desigualdades sociais, né? Por que elas existem? Elas precisam existir? Por conta do que nós colocamos, né, através do desenvolvimento das nossas ações, nós fomos adquirindo aptidões, outras ainda estão por ser adquiridas, né? E aí a gente vê mais uma vez como seria impossível a gente se desenvolver numa única encarnação, como seria totalmente absurda essa ideia de um Deus justo se nós não tivéssemos várias existências, né? Então, conforme a gente vai desenvolvendo essas aptidões, ou seja, tendo escolhas, tendo opções, utilizando o nosso arbítrio, a gente foi criando as diferenças sociais, porque através de grupos, de necessidades, né, a gente reencarna num local A, no local B,
né? E todas essas sociedades, todos esses mundos, todos esses países vão criando os povos, vão criando tipos de vida que, de acordo com o seu mérito de reencarnação, você vai então se encaixando na sociedade de um grupo A, de um grupo B, de um grupo C. Esse tipo de desigualdade é extremamente importante. Elas estão embutidos na questão de provas e expiações. Nós somos seres únicos, né? Embora a gente possa estar casado, possa ter uma família com determinadas características, né? Embora a gente possa até ter semelhanças, né? Nós somos seres únicos e a gente carrega traços na nossa personalidade que devem ser inseridos numa determinada sociedade, que estão lá, e aquela sociedade vai nos estimular ou nos coibir, né? Isso já acontece mesmo dentro da nossa própria família, dentro do nosso grupo de trabalho, dentro da nossa escola, da nossa faculdade, mas aqueles grupos eles vão coibir, né, proibir, né, de uma forma de outra, ou estimular aqueles nossos traços. E com isso nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo ou nos corrigindo. Então, se nós estamos na Suécia, na Suíça, se nós estamos na Antártida, ou numa terra árida como a África, na China, no Brasil, isso não importa. Esse local que nós fomos colocados exatamente com essa finalidade, com esse objetivo. Aí está intrínseco a lei de causa e efeito, né? Nós vamos construindo, nós vamos traçando ao largo das nossas encarnações as nossas futuras reencarnações. Todos estamos inseridos, socialmente falando, onde seja mais adequado ao nosso desenvolvimento, por mérito, tá? Nós construímos isso por merecimento ou desmerecimento, né? Aí é que está as provas e expiações. Por isso que os espíritos mostraram para gente, né, que nós vivemos hoje ainda num mundo que está em transformação, mas é um mundo de provas e expiações, onde a gente é provado, a gente é testado, ou a gente expia as nossas maiores faltas. As leis sociais da Terra se definem pelos seus governantes. Quanto mais adiantado intelectualmente é um povo, é maior a capacidade que possuem de estabelecer códigos justos, regras que atendam à maioria do povo de forma mais igualitária. Então, se estamos encarnados, por exemplo, no Brasil, se estamos encarnados vivendo esse momento atual que nós vivemos, fica claro a gente entender que de uma forma direta ou indireta é uma questão de merecimento nosso. Por isso a gente vê a importância da gente observar, né, e qualificar melhor, dar qualidade melhor às nossas ações. A lei de igualdade cria os homens para que, após atingir a capacidade de entender, depois que ele assimile o que for justo, ele então trabalhe para desenvolver as suas potências e todos facultam assim maior ou menor igualdade de direitos. Com isso, vai se distanciando, né, a diferença entre as classes sociais. Quanto mais avançado é um povo, maior diferença existe naquilo que eles recebem, nos seus direitos, né? Numa sociedade menos desigual, deveres e direitos tendem a se igualar, porque há mais altruísmo. O ser, em sociedades mais avançadas, ele é mais maduro, tanto intelectualmente como
emocionalmente. Por isso que a gente coloca que toda a educação racional, ela tende a trazer para o indivíduo uma educação emocional mais equilibrada. Aquela criatura, por exemplo, que que acha que já conquistou um determinado local na sociedade, já conquistou um determinado lugar de destaque e que pergunta para o seu. é, aquele que está o abordando de forma que ele qualifica como indevida, você sabe com quem está falando? Você pensa que você é quem para estar falando de determinada maneira comigo? Essa criatura, ela é uma criatura totalmente ignorante, né? Ela conquistou determinada posição não por uma educação emocional e moral, né? Ela conquistou apenas a parte material daquela posição. E aí ele mal sabe muito pouco, alguns até sabem, mas não creem realmente, que vão passar por situações muito difíceis para reparar esse tipo de orgulho que ainda está impregnado dentro dele e que causa muitas das vezes males para os outros também. Vamos colocar agora, que é uma outra parte importante da nossa, da nossa lei de igualdade, que é a desigualdade da riqueza e da pobreza. Dentro do estudo dessa lei, é interessante que Kardec, com certeza instruído pela espiritualidade, questiona por a razão, né? Por que há a riqueza e por que a pobreza, né? Inclusive, é importante a gente observar que o capítulo deixa claro que é interessante nós analisarmos a diferença de peso, né, de importância dessas duas provas. São provas, é prova ser rico. Então vejamos, quando nós temos a fome extrema, né, quando nós temos uma pobreza muito grande, há uma tendência também grande de se desenvolver doenças, né? Então, tanto a fome como as doenças causadas, os males causados corporais devido a uma pobreza extrema, é de uma dificuldade para ser vivida muito dura, né? Embora a gente saiba que foram situações que são provas, né, a serem ultrapassadas, né, a gente há de convir que é muito duro. E viver a pobreza extrema com resignação, com aceitação, é extremamente difícil, né? Nos coloquemos no local daquele que tem fome, daquele que precisa de dar alimento para a sua criança, né? Para sua que precisa alimentar um povo e não consegue, né? Então é uma prova exatamente muito dura. A gente precisa desenvolver resignação, que é algo difícil. O que é a resignação? É a aceitação daquilo que você vivencia com. É uma aceitação do coração, né? Você aceita, você acata o que Deus, ou que dentro dessa prova de causa e efeito designou para você. Mas existem vários exemplos na humanidade de pessoas que conseguem ultrapassar essa prova tão difícil. Agora, e a riqueza? Se a riqueza não é difícil, e realmente não é difícil de ser vivida a riqueza, né? Quando ela é mal vivida,
ela gera consequências desastrosas, né? Ela pode nos levar à avareza, ela pode fazer com que o ser seja perdulário, né? Que gaste sem consequências, né? Ela pode, muitas vezes, infelizmente, a riqueza leva à ganância, leva à luxúria, leva a uma vaidade excessiva, né? Quantos absurdos são vividos, quantos seres são deformados exatamente por conta da vaidade, né? Então, nós temos que ver por que, como sempre, né? Por que nós precisamos, por que o ser precisa da pobreza, e de acordo com o que nós estamos falando, quem não pode nos garantir que a pobreza não veio exatamente por aquele ser ter vivido talvez na abastança e ter vivido muito mal, às vezes não só uma nem duas vezes, mas várias existências, né? Ou exatamente o contrário, aquele ser que foi benevolente, aquele ser que soube entender, precisa agora passar pela prova de ter bastante para poder aprender a dirigir, né? Junto com todas as possibilidades que o rico tem, por exemplo, quantas vezes ele não desenvolve um orgulho exacerbado e por conta esse orgulho a gente se vê num. A gente desenvolve uma característica que é característica do poder, né? E muitas das vezes esse poder do rico destrói famílias, né? Destrói grupos, às vezes até a nação mesmo, né? Porque ele teve possibilidades essas que foram garantidas pelo dinheiro, né? E não soube aquilo, como a gente costuma muito falar, subiu a cabeça, ele se tornou uma pessoa poderosa, mas esse poder destrói pessoas, mas acima de tudo destrói ele sem que ele perceba. Nós temos no Evangelho o seguinte ensinamento: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Essas duas forças, tanto a obediência quanto a resignação, são forças ativas, porquanto elas carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. E nós estamos trazendo tanto reflexões misturadas da riqueza e da pobreza para a gente perceber que tanto numa quanto no outra, mesmo misturada como nós estamos, a gente precisa o tempo todo vigiar para observar como é que nós vamos estar vivenciando o nível, né, o nível social, o nível de vida financeiro onde nós estamos embutidos, onde nós estamos inseridos. A prova da pobreza deve nos levar a essa resignação. Eu não crio raiva, eu não crio inveja. A razão me leva a entender sem mágoa ou revolta, né? Eu aceito, eu trabalho fazendo o possível para modificar a minha situação. Eu estimulo outros seres a modificarem aquela situação, né? Todos nós devemos entender que uma sociedade avançada é uma sociedade que colabora, né? A prova da riqueza vem para que possamos desenvolver, auxiliar outras pessoas a desenvolverem esses potenciais. Então, nós também temos vários exemplos de pessoas que fazem, que criam processos de desenvolvimento de potenciais em suas empresas, em suas cidades, né? em seus países, né? As duas,
quando bem vividas, com certeza, tanto a prova da riqueza quanto a prova da pobreza, nos trarão uma igualdade social no futuro, já de um mundo, por exemplo, de resignação. Já chegando um pouco, avançando um pouco já para o final de outras considerações que nós temos da lei de igualdade, os espíritos não deixaram de trazer para nós as reflexões que nós devemos obter relativo ao nosso gênero, ao gênero feminino e ao gênero masculino, né? Por que que existe o sexo feminino e o sexo masculino? O espírito, ele é assexuado, ele não tem sexo, né? O espírito na sua criação e depois, após determinadas jornadas evolutivas, após já atingir um nível de parcial maturidade. O espírito mais avançado também não tem sexo. Mas enquanto ele assim não está, enquanto ele está no processo de desenvolvimento, ele estagia em corpos femininos, estagia em corpos masculinos para adquirir as potências que se desenvolvem mais naturalmente. Vejam bem, se desenvolve mais naturalmente no corpo feminino ou no corpo masculino. Nós estamos falando de natureza. Nós estamos falando daquilo que foi criado por Deus. Então, nós precisamos de passar por fieiras reencarnatórias nos dois corpos, exatamente para a gente progredir, para a gente observar, para a gente aprender, para a gente assimilar, para a gente corrigir. E muitas das vezes a gente só faz isso quando a gente desencarna. E aí o que acontece? Eu nasci mulher, vivo num corpo feminino, mas eu pratico determinadas condutas, eu vivo de uma determinada maneira que não é propícia para o meu desenvolvimento. Então, no plano espiritual, eu posso observar tudo isso, né? E perceber como é que eu posso refazer a minha jornada. E eu reencarno, muitas das vezes, já num corpo masculino, com tendências femininas, exatamente porque eu vivi em outras existências como mulher. Mas por que que eu reencarnei naquele corpo masculino? Porque eu preciso desenvolver potências que são definidas, que são distinguidas, que são observadas e devem ser desenvolvidas naquele corpo. Se formos pensar ou refletir, entretanto, nos direitos do homem e da mulher, a gente observa que como ser único espiritual, né? Que como ser de Deus, não importa, né? Se você é gordo, se você é magro, se você é homem, se você é mulher, se você é negro, se você é branco, se você é amarelo, não importa. O direito de todo ser criado por Deus devem ser iguais. E a gente vai definindo, como o Emmanuel nos colocou, esse direito através dos nossos comportamentos. Quanto mais capacidade eu tenho de entender por que eu estou me comportando de uma determinada forma, maior vai ser essa responsabilidade. Então, voltando à questão do ser masculino e do ser feminino. Ao largo de muitas existências, nós fomos criando, né, por conta da força masculina, nós fomos criando, exacerbando essa visão do homem
colocando o homem sempre numa posição, numa postura mais alta, né? Numa postura superior da mulher. Então a gente foi criando o que a gente fala hoje de machismo. Mas como já estamos mais maduros, a gente tem condição de observar que isso é uma visão distorcida, né? Então, é uma questão cultural que a gente precisa e já está tendo hoje a oportunidade de acertar. Se ontem a mulher também se deixou, e ainda existe em outros povos que a mulher se deixa crer nessa verdade, mesmo que ela não tenha consciência, ela se deixa crer na verdade de que o homem é superior a ela, de que o ser masculino é superior ao feminino. Então, ela vai deixando de desenvolver determinados potenciais que ela poderia, né? A aprender a trabalhar. Hoje, quando a gente fala assim, nossa, aquela profissão era extremamente exercida, era exercida apenas por homens, e nós vemos mulheres exercendo essas mesmas profissões de forma, às vezes, até mais, de forma melhor, né? De forma mais satisfatória, de forma mais correta, mais ampla, né? Então, nós precisamos respeitar as nossas diferenças, nós precisamos entender como elas nasceram, mas ao mesmo tempo estimular os seres, né, de todas as ordens a desenvolver os seus potenciais. Cabe aqui também uma outra colocação, que entendendo essa igualdade de direito, com isso, a gente precisa desenvolver autoestima, né? Muitas das mulheres, por conta de terem sofrido abusos, né, deixou de gostar, deixou de se amar. E hoje a gente observa em grupos femininos, em grupos de análise, em grupos de psicoterapia, né? A gente observa, mesmo na nossa criação, para com os nossos filhos, sobrinhos, netos em escolas, quanto é importante a gente levar para a mulher essa autoestima, essa autoconsideração, né? Esse autoamor. Todos nós precisamos amar o nosso próximo, como Jesus falou, mas nos amando também. Então, muitas das vezes a gente nem sabe amar os nossos filhos direito, as nossas crianças de forma correta, né? E até mesmo os nossos companheiros, porque a gente não, de forma correta, porque a gente não aprendeu a se amar, né? Amor, ele vai amadurecendo. Todo ser precisa amadurecer de forma consciente. E essa consciência só ocorre quando você se auto-observa, né? Quando você se conhece, quando você se auto-avalia. Quando você faz isso, né? Quando o ser masculino, quando ser pobre, quando ser rico, quando a mulher, né? Quando aquele que ainda não tem um nível cultural bom, quando as pessoas conseguem se auto-observar, elas tendem ao crescimento porque elas vão quebrando paradigmas, elas vão cortando comportamentos tradicionais que levaram milênios e milênios a muitas pessoas a desenvolverem preconceitos, a desenvolverem sofrimentos. E então, o estudo da lei da igualdade, como as demais leis, precisa ser posto, né? Precisa ser inserido, inclusive na nossa família, na nossa escola, né? Aproveitemos, por exemplo,
o culto do lar, para estudar um pouquinho que seja de cada lei, a fim de da gente perceber, né, como é que a gente vai chegar na lei maior, que é a lei de justiça, amor e caridade, né? E a lei maior que é a lei de amor. Quando Jesus falou que a gente amasse a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Quando Kardec coloca que fora da caridade não há salvação, então a gente observa que a lei maior de Deus é a lei de amor. Para a gente entender a lei de amor, é importante a gente ler, entender as desigualdades sociais, é importante a gente entender a lei do progresso, a lei de destruição, é importante a gente perceber por que que existe, né? Por que que vem como prova para essa humanidade uma pandemia tão destruidora, tão avassaladora, né? Que leva tanta gente que dizima tantas pessoas, e não uma guerra, como a gente imaginava que seria uma guerra bélica. Nós estamos, sim, travando uma guerra, mas é uma guerra para que a gente consiga entender a importância da gente se ajudar, da gente olhar para dentro, da gente procurar ter mais respeito, né? As constituições modernas estabeleceram leis e direitos que formam essa igualdade. E aquele grupo, aqueles países onde ainda não conseguem vivenciar essas leis, não entenderam ainda por que que nós estamos então vivendo a mesma pandemia com sofrimentos maiores. Então, para que a gente possa validar esse momento, é preciso que a gente se indigne com, com o que está acontecendo. É preciso que a gente tome providências e não fique omisso, né? É preciso que a gente não fique só, como o Rossandro colocou, dando like para determinadas textos, para determinadas lives, mas que a gente saia, né? Para que a gente haja, né? A pandemia, ela não veio, ela veio para explicitar as diferenças. A gente vê quantas possibilidades aquele que possui conquistou de continuar estudando com as suas crianças, porque tem computador, porque tem internet, enquanto que o outro, o mais pobre, o menos abastado, não tem, né? E como que a gente pode fazer isso? A gente pode, hoje, auxiliando materialmente, sim, mas a gente pode também fazendo melhor as nossas escolhas, né? Através das votações, através das eleições. Quanto mais consciente, mais responsável nós somos para com o nosso futuro e para com o futuro do nosso povo, né? Quando entendermos, quando todos nós entendermos de uma vez por todas, né, como funciona a lei natural de ação e reação, de causa e efeito, nós vamos estar agindo de forma diferente, não só para corrigir aquilo que já fizemos, mas agindo de forma diferente para ter um futuro diferente, para que haja uma reação diferente, para que a gente faça, não só da nossa vida, mas como a vida de todos nós, uma vida diferente. É importantíssimo que a gente estimule outras criaturas a pensar assim, a observar assim, para que a gente seja os bem-aventurados que Jesus nos prometeu, para que a gente tenha vida e vida em abundância
como disse o nosso Senhor Jesus. Portanto, meus amigos, nós chegamos ao término dessas nossas reflexões, na certeza de que temos material para pensar, para utilizar em nosso benefício. Material esse que a gente vai utilizar em benefício de todos, né? Porque nós não somos nós somos um grupo enorme de espíritos a caminho do mundo de regeneração. Façamos por onde nos matricularmos e garantirmos a entrada nesta vida. Graças a Deus, que todos nós possamos ser abençoados por Jesus. Obrigada.